Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Vamos falar um bocadinho do livro da professora Conceição Quito Teixeira. Digo vamos, eu vou falar o mínimo possível. Estou aqui só para impedir que a discussão se torne demasiado física, qualquer coisa, não é? Falar o menos possível, só mesmo ir passando a palavra. Eu estive a ler o livro, talvez por defeito profissional, não é? Sentia-me um bocadinho como se estivesse a ler um jornal, porque está aqui tudo o que nós estamos a viver hoje em dia, não é? O PS e o PSD estão demasiado próximos e isso traz problemas para a democracia, não é? Eu começava a ouvir o Dr. Pedro Santana Lopes e o Dr. Rui Rio, não é? A proximidade é muito... O financiamento partidário é um problema e eu começava a ver todas as declarações que houve nos últimos tempos sobre este assunto. Não é? O Parlamento português está demasiadamente partidarizado e começo a ver esta discussão de um líder parlamentar deve-se demitir, que foi eleito pelos deputados, deve-se demitir só porque é eleito um novo líder, que supostamente não tem nada a ver com o Parlamento e não deve mandar nos deputados. Enfim, aqui está de facto um bocadinho de tudo aquilo que nós vemos na vida política hoje em dia e tudo aquilo que é perigoso, que é de mau e também, enfim, algumas pequenas luzes, apesar de tudo. Começávamos já, eu pedia já à professora Maria Cristina Montalvão Sarmento que nos falasse um bocadinho sobre o que é que lhe passou pela cabeça a ler o livro da Fundação. Mais um livro de serviço público da Fundação, não é? Um livro que se lê numa noite e que nos permite entrar num tema imediatamente. E depois eu comecei, aos poucos, não é? Se forem vendo, eu comecei a marcar aqui as páginas em cima e depois a dada altura já estava a marcar todas as páginas. É uma coisa um bocado inchou completamente, mas é bom sinal. Fez ultrapassar o número de páginas. Não, exato, completamente. Senhora professora, por favor. Muito obrigada, cumprimentar a todos, muito particularmente a autora, os painéis de mesa, os meus colegas e o Dr. Miguel, e queria sobretudo desde já felicitar e agradecer à Conceição, porque isto obrigou-me a ler a obra, e obrigou-me a ler a obra como um académico lê, que é para fazer uma boa recensão e para perceber exatamente o que aqui estava. E, portanto, formei algumas opiniões muito concretas. Eu gostava de salientar a importância para as pessoas que são apaixonadas pela área da ciência política, como é o meu caso, mas que não fazem tradicionalmente política, fazem um esforço de estar na retaguarda da análise politológica, académica, que esta coleção é muito importante. É de facto uma coleção que, por simplificação dos grandes temas, leva ao grande público temas que nós nem sempre na academia somos capazes de levar para um público alargado. Tem a ver com a distribuição, tem a ver com um conjunto de capacitação que a Fundação nos permitiu nesta área e que aqui felicito na pessoa do seu diretor, o Dr. António, e naturalmente dos revisores, que têm aqui também um trabalho muito bom. Eu salientava o seguinte, 127 páginas é bom, é curto, eu não usei uma noite, usei uma manhã, foi muito bom porque estava mais alerta. São leves, são informativas, são de divulgação, mas são academicamente muito bem fundamentadas. Portanto, eu acho que só é possível escrever estes livros quando se tem de facto uma qualificação já consolidada sobre a matéria. E portanto, a autora faz aqui, que é a minha distintíssima colega Conceição, que eu aqui vou tratar como autora, que é por dever científico e académico e pessoal, tem 6 pontos determinantes, é curto, é bom nesse aspecto, e faz uma ilustração fina e científica, e, portanto, abre o tema ao cidadão, mas sem ser demasiado... Ou seja, o cidadão comum, a meu ver, não tem normalmente possibilidade de ter a informação refletida em informação televisiva, jornalística, sem nenhum desprimor, mas conseguir ter uma obra curta, pequena, de fácil leitura, com acesso a esta informação, parece-me um trabalho que a Fundação está a fazer para todos nós de importância. Portanto, rapidamente a estrutura, eu sei que tenho só 10 minutos, paradoxos da democracia, onde é que eles se desenvolvem? Logo no primeiro tema,
num certo otimismo generalizado que todos os académicos tiveram relativamente à expansão do modelo democrático, tem a ver necessariamente com o último quartel do século XX, tem a ver com o facto do período português ter aberto a ideia da transição democrática, da terceira vaga, e tem também a ver com a expansão depois a leste, depois da queda do muro, a partir dos anos, enfim, no princípio dos anos 90, da adoção do modelo democrático na Europa Central e Oriental. Neste sentido, a Conceição faz logo o diagnóstico. Os paradoxos têm a ver com o facto de, nas democracias ditas ocidentais, nós já temos problemas que são problemas endogéneos, são problemas de ameaças internas ao modelo democrático. Neste sentido, ela avança para um segundo ponto, em que vai tentar tratar, para ajudar o leitor a concretizar o conceito de democracia, vai fazê-lo de forma elegante, porque utiliza, que nós sempre entendemos, utiliza uma primeira leitura clássica, o que é bom, porque vai falar de Sócrates, Platão, de Aristóteles, e, portanto, situa a democracia como conceito original dentro de um pensamento clássico que somos todos obrigados a ter, de certa forma, do qual não escapamos. Avança depois para uma formatação dita moderna, utilizando para isso os autores que nos são habituais e conhecidos, e, portanto, não utiliza defesa, digamos que utiliza aquilo que é a historiografia da ciência política atual, e, portanto, depois de uma dimensão maximalista dos clássicos, aquela chama maximalista dos clássicos, porque de certa forma tem a ver com o governo de todos, vai avançar para um conceito que é minimalista, que é um conceito já dito moderno, e moderno num sentido amplo de vir para o século XIX e XX, em que Robert Dahl, em particular, que é um autor que todos nós conhecemos, em competição com outros autores mais radicais como o Schumpeter, que veem a democracia como um método competitivo para, de certa forma, alcançar o poder, se não capturar o poder, mas, ao partir da democracia dita poliárquica, vai expandir a noção da democracia, e esta noção de democracia, deste capítulo 2, o que é que vai dizer, essencialmente, de forma muito simples? Tem a ver com dos dirigentes serem eleitos, de haver eleições livres, liberdade de expressão, fontes alternativas de informação, liberdade de associação e cidadania inclusiva. E isto o que é que permite à nossa autora? Permite tentar encontrar, usando a historiografia da ciência política, naturalmente, aquilo que hoje conhecemos como os indicadores do que podem ser os problemas endogéneos da democracia que permitam avaliar a qualidade da democracia. E começa aqui o cerne do livro. Uns trabalhos de Morlini e Diamond são talvez até excessivamente utilizados como ponto de referência a partir de 2005, mas vai estruturar a qualidade da democracia em torno de 3 itens: o conteúdo, o procedimento e os resultados. O que vai permitir, coisa que aliás eu devo dizer muitas vezes sou um bocadinho resiliente em relação a estas matérias, que vai permitir um esforço de quantificação e no esforço de encontrar indicadores que permitam avaliar a qualidade da democracia. Ainda é preciso dar um passo técnico, e esse passo técnico é distinguir entre aquilo que é, para a qualidade da democracia, um apoio generalista, um apoio global, aquilo que aqui vamos chamar um apoio difuso. E difuso porquê? Porque tem a ver com o facto de haver um apoio em relação ao sistema global da democracia. E depois a Conceição vai provar nos próximos capítulos que esse apoio global é inelutável. Isto é, já vamos ao caso português, muito rapidamente, mas esse apoio global vai se concretizar na aceitação plena de que o modelo democrático, na leitura de Churchill que a Conceição cita, que é o menos mau de todos os sistemas, e, portanto, o apoio difuso à democracia existe em Portugal como em toda a Europa Ocidental. Portanto, vai utilizar os trabalhos dos distintos colegas, do André Freira, da Maria Belchior, do José Luís, em que eles fazem 2 ou 3 projetos que penso que estão até sediados no ICS. No Isquetel, peço desculpa. Sim, a seguir utiliza o barómetro. Estou a falar demais, já que os meus colegas estão a interromper. Mas este apoio difuso, que é um apoio global,
vai ser provado com base em indicadores nos próximos capítulos 4 e 5, que a grande maioria dos portugueses não tem dúvidas sobre esta matéria. A democracia tem o apoio difuso da maioria da população portuguesa, que chega a atingir 90%, se eu não estou aqui em erro. Problema outro, que é o tentar descobrir se as causas são endogéneas, se as causas de dúvidas, de desconforto, de desconfiança são endogéneas ao sistema democrático, é tentar encontrar indicadores que permitam saber se os cidadãos em geral têm ou não têm uma satisfação quanto ao desempenho das instituições. E aqui a coisa complica-se naturalmente. Complica-se no sentido da prova empírica e complica-se no sentido da descoberta das causas e dos efeitos que possam permitir essa avaliação. Portanto, o apoio difuso, eu não me prolongaria mais, não posso, tenho que ler o livro, naturalmente, não estamos aqui para gastar o livro todo, mas quanto ao apoio específico, que é de facto aquilo onde a Conceição depois centra a grande parte do livro dela, que são cerca de metade do livro, são cerca de 50 páginas deste total. O tema é mais volátil, é um tema mais difícil e, portanto, é aqui que a Conceição se vai apoiar no Eurobarómetro, fazendo o esforço por perceber se os portugueses em geral e em particular em relação a três, mais uma, já digo qual é, a três instituições, estão ou não estão satisfeitos com a vida política portuguesa. Ela vai, é uma opção clássica, eu diria, vai obviamente utilizar as três grandes instituições, portanto o Governo, o Parlamento e os partidos políticos, para tentar perceber se há uma grande variação, e como é o Eurobarómetro são os dados disponíveis, se há uma grande variação entre Portugal e os outros países da Europa relativamente ao funcionamento institucional. Há uma quarta categoria, que é que nós estamos muito mal, que tem a ver com a classe política. Mas a Conceição concentra-se numa fase inicial, até porque sobre a classe política é mais difícil obter dados. Sobre a questão do Governo, do Parlamento e os partidos políticos, a satisfação dos portugueses é média baixa, eu diria. 1 minuto sobre cada categoria. Sobre o Governo, a média de confiança é baixa, é na ordem dos 30%. Só na Europa Central e Oriental é inferior, e eu diria que aqui a Conceição aproveita estes dados para também expressar aquilo que dentro, que era aquilo que o Miguel se referia, aquilo que dentro da discussão pública portuguesa poderia evoluir, ou tem soluções, ou tem estudos para encontrar as possibilidades do aumento dessa confiança. Um pequeno apontamento sobre o seguinte: a Conceição avança um bocadinho, abre campo, porque o Eurobarómetro dá claramente uma coisa que eu achei particularmente interessante, o facto de entre 2011 e 2014 a confiança da população portuguesa na atuação do governo baixou drasticamente. Não diria drasticamente, mas baixou de forma... mínimos históricos. E, portanto, baixa de forma, no fundo, e a Conceição tenta criar respostas, e a resposta que parece mais óbvia, eu tenho sobre isso depois uma opinião que não me cabe aqui expressar, mas que é o facto da crise, da troika, das medidas da autoridade, portanto, leia-se um conjunto de elementos que estariam em torno desta baixa entre 2011 e 2014. Aqui, a Conceição tenta já remeter para o sistema dos partidos, no sentido de classificar e ajudar o leitor a penetrar em áreas um bocadinho mais técnicas da ciência política, tentando fazer perceber que nós, nas democracias ocidentais, temos aquilo que se chama partidos responsáveis e que a quebra de confiança, mesmo no governo, pode já ser associado à quebra clássica da promessa eleitoral. Mas eu já lá iria via partidos políticos. Num segundo momento, porque o Parlamento? O grau de confiança ligeiramente inferior ainda, uma tendência que acompanha a tendência europeia e que aqui a Conceição vai sobretudo trabalhar e, no fundo, nos lança para uma ideia da reforma do sistema. Eu não vou prolongar aqui, porque no debate há com certeza, porque no fundo já é uma matéria que carece e tem algum debate associado, mas que a Conceição não se abstém de tratar. E, finalmente, nos partidos políticos, onde a situação é mais preocupante. Neste sentido, a confiança quase não chega aos 20%. Em geral, os portugueses não confiam nos partidos políticos. É uma conclusão que parece inevitável de retirar.
E aqui levanta-se a questão de saber se esta desconfiança sobre os partidos políticos acompanha ou não o panorama europeu. Assim parece, quer dizer, em relação aos vários países da Europa, e neste sentido ela está dividida por áreas geográficas, mas haverá realmente uma tendência crescente para uma recusa das partidocracias. A Conceição levanta depois aqui uma questão que eu também deixarei para o debate, que é uma questão essencial. É que é evidente que refere a alguns autores que nenhuma democracia estável consegue escapar à mediação dos partidos políticos. Portanto, aqui lança-se uma discussão sobre um certo modelo de anti-partidocracia crítica que está no terreno. Os cidadãos em geral criticam um conjunto de instrumentos e, portanto, ela no fundo está a chegar aqui à conclusão. Conclusão essa que passa por um último elemento que eu há bocado referi, que a mim, para a minha área de trabalho, é particularmente interessante, que é a questão de saber o que é que os portugueses pensam da classe política. Aqui Portugal mal, muito mal, ou seja, Mal, aqui muito Portugal mal. está realmente na zona mais baixa de confiança dos portugueses na classe política, o que de certa forma traz uma desconfiança institucional em geral para o terreno, porque as instituições não são alheias de quem elas presidem. Eu depois deixarei esta parte, é a parte talvez mais interessante para depois podermos discutir, e chegámos à conclusão, os meus minutos certamente hoje estão no fim ultrapassados, e portanto eu diria que a conclusão tem duas linhas essenciais, que é o tal paradoxo que começa, e nesse sentido o livro é um livro bem estruturado, porque faz todo o circuito do paradoxo e que vai demonstrar e no fim chegar à conclusão, em que a democracia é maioritariamente em Portugal aceite por todos os cidadãos. E aqui reside o paradoxo democrático. O paradoxo democrático reside, para a nossa autora, por um lado na aceitação plena da democracia como sistema e por outro no fraco apoio ao desempenho institucional em geral e que se consubstancia nesta gravidade via partidos políticos e classe política. Neste sentido, deixa um alerta, é um alerta que todos pressentimos, que é o facto de ser possível que esta falta de confiança no desempenho institucional e em particular da classe política e dos partidos como fonte de mediação do sistema, possam levar as democracias a enfrentar ameaças que são endogéneas, e endogéneas no sentido em que podem levar que haja público em geral, que se não ler estes livros, que tem que ler, que tenha ameaças fortes de populismo, com discursos muito límpidos, com discursos descomplexificados, mas que de certa forma são incapazes de traduzir esta complexidade deste desafio que pode ser a emergência endogénea de um populismo em geral, que ao recusar os partidos como fonte de mediação e ao desconfiar sem critério da classe política, possa permitir o progresso para regimes mais autoritários, que aliás a Conceição aí não se estenda naturalmente, nem poderia, que são os países neste caso, mais concretamente da Europa dita central e oriental. Sendo certo que, a Conceição também refere, que foi um ponto que eu passei, o facto de, apesar dos portugueses em geral terem esta confiança na democracia em geral e desconfiarem em particular, isso dá-lhes também um elemento importante em que eles acreditam numa democracia de líder forte. E eu porque é que eu faço este apontamento no final? Porque aí a Conceição lança-nos para o terreno da cultura política portuguesa, o que significa que nós teríamos uma democracia consolidada, apoiada, e a desconfiança institucional podem nos levar, fruto de um passado recente, de um regime autoritário com uma figura personalizada, para um segundo momento em que esta figura forte geralmente é admitida em geral pelos portugueses. E portanto, para mim este é um dos pontos que eu acho que o debate podia ter interesse. Muito obrigada, eu recomendo a leitura, eu filo de manhã e apesar de tudo acho que pode ser feita à noite. Muito obrigada. Obrigado. Fiquei com muitas perguntas, já lá vamos, já voltamos. Professor António Costa Pinto. Então, em primeiro lugar, muito boa noite. Eu gostava
de felicitar a Conceição Pequito por este livro, e não é aquela habitual felicitação bacoca que nós no geral fazemos, não é? É por uma razão, aliás, muito simples. Este livro é um livro de divulgação, é um livro para o grande público, digamos, para o grande público informado. Eu, por acaso, tenho uma loja de proximidade que até pertence ao grupo associado a esta fundação, e eu vejo estes livros todos lá no meu supermercado, e temos de confessar que uma parte muito significativa dos académicos, e é normal, não é uma crítica, mas uma parte significativa dos académicos, nomeadamente dos cientistas políticos e de outras áreas das ciências sociais, escrevem fundamentalmente para eles e são completamente incapazes de traduzir, muitas vezes, em termos de divulgação, os resultados das suas pesquisas e até a importância dos seus estudos para justamente a qualidade da democracia e outros objetos de mudança social positiva. No caso da Conceição, nós notamos que ela tem uma grande experiência docente, e eu creio que isso é bastante importante, e portanto foge ao chamado if so, daquela conversa habitual para 10, 12, e nós estamos muito habituados a escrever para 10, 12, fingimos que é para 1000, mas no geral não chegam a ser 1000, mas isso é normal na atividade científica, não estou a criticar nenhum colega meu, nem a fazer nenhuma autocrítica. Para salientar que este é de facto um livro que, se bem lido, ele é curto, permite devolver um pouco aos portugueses aquilo que, no fundo, eles, quer em termos de atitudes, quer em termos de percepções, têm sobre as instituições políticas da sua democracia. Por outro lado, também é um livro que sintetiza muito bem, inicialmente, os grandes dilemas das democracias contemporâneas, abre na chamada terceira vaga de democratizações, que é uma coisa já habitual, não é verdade? Mas convém não esquecer, Portugal já não é uma jovem democracia, como alguém dizia há relativamente pouco tempo, a democracia excedeu o número de anos do Estado Novo, ainda não da ditadura, não é verdade, se a considerarmos 1926 a 1974, mas já excedeu o Estado Novo. Portanto, Salazar, saísse da tumba, já verificava que, apesar de tudo, a democracia portuguesa tinha excedido, não é verdade, a sua longevidade enquanto primeiro-ministro, e, portanto, Portugal hoje já não se pode considerar uma jovem democracia. Muito embora, como é natural, digamos, os indicadores que aqui estão em causa de qualidade da democracia apontem inegavelmente para padrões diferenciados, não é? Muitas vezes nós estamos mais próximos das democracias mais antigas, que eu diria mais desenvolvidas, mas isso é outra questão, em relação às jovens, que também já não são tão jovens, democracias da Europa Central e Oriental. Outras vezes estamos mais próximos das jovens democracias da Europa Oriental. Mas, portanto, para começar por salientar que este é de facto um livro que prova, enfim, a modesta contribuição que as ciências sociais podem dar à qualidade da democracia. Em segundo lugar, é um livro que, e eu gostava de o salientar, é um livro que, sobretudo, desenvolve algumas dimensões dos estudos sobre a qualidade da democracia, porque ele não aborda outras dimensões e outras variáveis, como a Conceição sabe, por exemplo, sei lá, a riqueza, por exemplo, do relacionamento interinstitucional, as relações parlamento-governo, etc. Não vamos agora, mas sobretudo atitudes e percepções, digamos assim, dos portugueses, neste caso, e das portuguesas, em relação ao funcionamento da sua democracia. A minha colega Cristina Montalvão Machado já no fundamental resumiu, ou pelo menos deu e analisou brevemente a maior parte das conclusões, que aliás no fundamental estão de acordo com outros estudos que nós fizemos, nomeadamente do Barómetro da Qualidade da Democracia. Tem uma enorme vantagem, é que, como é longitudinal, permite-nos, apesar de tudo, ir observando alterações das atitudes dos portugueses perante as suas instituições ao longo do tempo, não dos 40 anos de democracia, como é evidente, mas já de um número apreciável de anos, basicamente desde o início do século. Ora bem,
Eu gostava de salientar apenas 3 coisas e depois, eventualmente, poderemos discutir. Porquê que este estudo é interessante para Portugal? Porque ele ilustra, digamos, aquilo que, no fundamental, eu poderia definir como os perigos a que a democracia portuguesa pode estar sujeita, mas ainda não está sujeita. Ainda hoje estava aqui a ler o jornal e observei que mais um candidato, digamos, já quase desaparecido em combate, mas não interessa agora, de algum burburinho do nosso sistema partidário, não é verdade? Dava hoje uma entrevista ao Público. É um senhor pacato que diz que quase que o seu tempo já passou, está mais ou menos perdido no Parlamento Europeu. Ele que foi, digamos, aqui há alguns anos, por exemplo, introduziu aqui uma dinâmica de erupção no sistema partidário, de novo partido, alguns chamavam-lhe populistas, outros não interessa agora, e está perdido em combate no Parlamento Europeu. Não creio que a renovação do sistema partidário português, por exemplo, ou os fortes sentimentos antipartido dos portugueses possam ser protagonizados, digamos, por ele. Mas, desculpa, mas é justamente pela contradição entre os níveis de desconfiança muito elevados dos portugueses perante as suas instituições políticas. E confessemos, um dos funcionamentos mais regulares e estáveis de um sistema político democrático é isso, creio eu, que torna este estudo particularmente interessante. Porquê? Vejamos. A Conceição Pequito traça um retrato. Uma parte desse retrato é relativamente normal que aconteça, por exemplo, a desconfiança do governo aumenta muito durante os períodos de austeridade, isso é natural, etc. Traça um retrato otimista e pessimista sobre as atitudes dos portugueses. Otimista porque eles expressam no fundamental valores democráticos, é verdade que tem uma certa propensão para lideranças fortes, entre o seu aspecto negativo. Há aqui um aspecto no estudo que, aliás, é interessante, que é sobre o caráter positivo da avaliação da hipótese de um governo de técnicos em Portugal. É uma pergunta muito colocada neste tipo de inquéritos e que até é interessante pela simples razão de que a democracia portuguesa tem, apesar de tudo, uma característica que se encontra menos em relação à média das democracias europeias. Ou seja, tem um maior número de independentes na sua classe política de topo, ou seja, na elite ministerial, e até tem efetivamente mais tecnocratas que a média dos governos europeus nos últimos 40 anos. Como é sabido, em Portugal, muitos dos ministros são efetivamente especialistas das suas áreas. Não é só Mário Centeno, que isso é o típico ministro das Finanças, que tem aquele percurso entediante da maior parte dos ministros das Finanças, no geral, mais das jovens democracias e do terceiro mundo, sempre em crise, troicas, Fundo Monetário Internacional, etc., até do que as democracias mais antigas, muitas vezes têm ministros das Finanças que até são políticos profissionais e não tecnocratas do Banco Central, doutorados em Harvard ou em qualquer outra universidade de prestígio. Mas é interessante, digamos, porque os portugueses prezam eventualmente esta dimensão e até teríamos que reconhecer que a elite política lhe devolve uma parte dessa dimensão, na medida em que, pelo menos em certos setores da governação, nós não temos que levar com eles, mas com, digamos, elementos da elite que são efetivamente prestigiados na sua profissão ou especialistas de determinadas áreas. Devo dizer, aliás, que isso já vinha dos tempos do autoritarismo, não é uma característica da democracia portuguesa, mas não vamos entrar desse domínio. Portanto, ela dá-nos um retrato relativamente otimista e dá-nos, como é habitual, o retrato da desconfiança dos portugueses em relação às instituições políticas, do grande grau de desafecção perante o Parlamento, perante o Governo e perante os partidos. Eu li o livro todo, dá-me a sensação que a instituição presidencial não é avaliada globalmente. Ou será que eu passei? Depois, apesar de tudo, Portugal, enquanto regime semipresidencialista, isto é uma nota para o debate,
o Presidente da República é evidentemente uma instituição política central e é interessante correlacioná-lo com outras instituições, inclusivamente no quadro comparativo dos sistemas semipresidenciais europeus, que já são, apesar de tudo, bastantes, ou pelo menos já têm um número relativamente razoável. Eu só queria dizer basicamente três coisas. Primeiro, se nós olharmos para este estudo e para o retrato atual do funcionamento da democracia portuguesa atual, não é? Fazemos um retrato no tempo. A primeira conclusão é óbvia, que é este nível muito grande de desconfiança não tem reflexo, em primeiro lugar, em termos de atitudes eleitorais. Ou seja, tem reflexo em termos de atitudes eleitorais, mas não tem que toda a gente anda, como é evidente, sobretudo depois de várias implosões de sistemas partidários na Europa, que toda a gente anda à procura e que reconhecemos também a razão pela qual, cada vez que nós recebemos um telefonema de um jornalista estrangeiro, a pergunta é sempre a mesma, não é? Porquê é que esta monotonia partidária, com algumas exceções, com algumas conjunturas, já sabemos isso, PRD e outras e tal, mas porquê é que estes partidos políticos portugueses estão aqui mais ou menos de boa saúde aparente? E porquê é que uma parte desta desconfiança não se traduz por novos partidos, novos movimentos políticos? Essa é a pergunta que eu deixo e que é a primeira que eu gostava de colocar, enquanto aparente, digamos, ausência de resposta quando nós analisamos este alto grau de desconfiança perante as instituições. E não estou apenas a falar em partidos extremistas propriamente ditos, mas muitas vezes novos partidos associados, por exemplo, tipo monocausal, partidos até muitas vezes colocados no centro do espectro político, ou no centro-direita, ou no centro-esquerda, etc. Temos aqui alguns exemplos na vizinha Espanha, portanto não estamos a falar apenas, enfim, naquilo que basicamente nós podemos classificar como partidos tipo extremista, e alguns existem no espectro político europeu, ou mesmo implosão, não é verdade, no sistema partidário. O segundo é basicamente se é aquela pergunta, aliás, às vezes um bocadinho irritante, que costumam fazer os nossos professores, ou às vezes os nossos colegas no mundo académico, quando nós apresentamos qualquer coisa, que é o famoso so what em inglês, não é? Que é uma coisa quase monótona, não é? Qual é o interesse disso? E esta segunda é interessante sobre qual é o interesse. Porquê? Porque basicamente a questão é, mas as elites aguentam isto bem, no fundo. Quer dizer, os portugueses andam para ali todos desconfiados, mas a verdade é que, quer dizer, não há revoltas, não é? O que é interessante. Ora bem, é claro que muitas outras democracias têm este modelo de contradição. Há anos que os politólogos americanos correlacionam muitas das variáveis aqui analisadas com a estabilidade da democracia americana. Vamos esquecer agora o fenómeno Trump, que aliás não é inédito na história da democracia americana, mas não interessa agora, e no entanto nada de especial se tem passado ao longo do tempo, com fraca participação eleitoral, sentimento antipartidos forte em muitas áreas, até estudos regionais. Não estou a falar já da América enquanto sistema federal, mas da América enquanto, justamente, muitas vezes a nível estadual, onde muitos colegas nossos observam o mesmo fenómeno. Portanto, a segunda questão é este so what, que é, no fundo, se a mudança política, se a crise institucional remete para este tipo de fatores explicativos, ou seja, se este diagnóstico é aqui feito provoca como e quando dinâmicas de ruptura, por exemplo, políticas. Observemos, por exemplo, na Europa Central e Oriental. Nós temos, e são casos muito interessantes, para justamente observar dinâmicas de qualidade da democracia com
transformações de regimes democráticos em regimes mais ou menos híbridos. Hungria, Polónia, e, portanto, muitos dos nossos colegas podem nos dar, digamos assim, exemplos, tipo, hipóteses para o caso português. E, em terceiro lugar, eu comecei por aí, e era isso que eu queria salientar. Basicamente é que este estudo da qualidade da democracia, e é o desafio que eu, aliás, lanço à Conceição e a muitos outros colegas, é no fundo de saber se a resposta da classe política, a resposta reformista da elite, efetivamente altera este tipo de atitudes que aqui estão. Ou seja, se não há outras variáveis que eventualmente não passam pelas que são habitualmente e que estão habitualmente aqui, que podem explicar uma muito maior confiança da cidadania em relação às suas instituições. Claro, há uma que é terrível sob esse ponto de vista, que é a variável educação. Não está aqui, mas que é talvez a mais, digamos, com muitas contradições, mas que é talvez uma das mais interessantes, não é verdade? Em princípio, mais educado, mais confiante nas instituições e com maior capacidade de as transformar em instituições políticas com maior responsabilidade em relação à cidadania. Ou seja, a terceira questão, o terceiro desafio que eu acho que vale a pena deixar é justamente se as atitudes da cidadania levam a que a elite política, na sua eterna tentativa de, obviamente, devolver à sociedade bens que melhorem a qualidade não só da sua vida, como também do funcionamento do sistema político, partindo do princípio que estamos a falar nos mainstream democratas, não é verdade? Porque qualquer democracia tem muitos partidos políticos cujo objetivo fundamental não é esse, é outro, não interessa agora, dentro do pluralismo que a caracteriza, se no fundo está ao alcance da elite tentar modelos de resposta que a curto prazo alterem este tipo de atitudes que aqui estão. Lembro-me sempre de um debate bastante interessante em Portugal sobre a reforma do Parlamento. Isto são pequenas questões que eu acho, para não falarmos aqui no debate entre os nossos colegas, não é? Por exemplo, António José Seguro orgulha-se, eu creio que com alguma base, de ter feito ou iniciado uma reforma do Parlamento. Enfim, há uma série de primeiros-ministros que se irritam com isso, mas não interessa, sei lá, têm que lá ir de 15 em 15 dias, entre outras coisas, não é verdade, ao Parlamento, debater o que quer que seja. Nós sabemos quantos elementos da classe política, até primeiros-ministros, não tinham uma grande paixão. O ex-primeiro-ministro Cavaco Silva não tinha paixão nenhuma, como devem calcular, e aliás ele próprio expressou, por ter que ir ao Parlamento, mas tinha que lá ir de vez em quando. Após esta reforma, digamos, o Parlamento ficou mais central, pelo menos para o debate político. Tem algum impacto? Muito embora seja uma medida muito setorial, não creio que tenha tido nenhuma. Não sob o ponto de vista, evidentemente, da qualidade do funcionamento das instituições, mas nas atitudes dos portugueses, sinceramente, tenho muitas dúvidas que seja o elemento importante. E, portanto, a terceira questão que é colocada nesta perspectiva, porque o objetivo deste livro não é nós andarmos aqui em debates académicos, mas, no fundo, é efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade e para o debate sobre a qualidade da democracia em Portugal. Portanto, o meu último tema apontaria para aí. Dito isto, felicito mais uma vez a Conceição Pequito por esta obra. Muito obrigado. Professora Conceição Pequito, não sei se quer entrar já teríamos aqui muita coisa para falar, não é? Se corremos o risco deste equilíbrio mais ou menos precário em que vivemos se romper, como é que estes partidos tão mal amados, como refere no livro, conseguem apesar de tudo resistir, o papel
da instituição Presidente da República de facto é interessante, e até perceber se um Presidente da República é especialmente popular, não é? Não estou a pensar em ninguém em especial, mas se houver um Presidente da República assim que tenha níveis de popularidade estonteantes, se consegue por si mudar extremamente um bocadinho, afetuoso. Exatamente, se consegue mudar a afetuoso. percepção que existe da classe política. Porque é que não temos um Ciudadanos cá, não é? É. Até mais do que ter um partido. Podemos, por exemplo. Enfim, Podemos, Por aí. sim. Temos um aqui mais antigo, mas que já fica um bocadinho um diferente. Podemos, Temos não um é? semi-Podemos. Mas enfim, um partido que não seja. Realmente toda a gente tem medo do populismo, do partido populista, não é? Mas de facto também não chega por outro lado, não é? E também, como é que isto se muda, não é? Realmente, como é que saímos daqui melhor? Então, se me permitisse, talvez só aproveitando aqui a colaboração inestimável dos dois oradores, da Cristina e do António, eu tentar traduzir para o público que aqui está, que desde já agradeço a presença, muito obrigada por estarem aqui hoje connosco, por talvez sistematizar um pouco melhor qual foi o modo como eu concebi esta pequena reflexão, que não passa disso, é um mero ensaio, portanto, com características muito particulares, que a Fundação assim sabe, eu procurei perceber em primeiro lugar, ao partir do pressuposto em primeiro lugar, e é um pressuposto cientificamente aceito e consensual, que a democracia portuguesa não é só uma democracia que já não é jovem, como é uma democracia perfeitamente consolidada. Portanto, a questão de falar no perigo de uma desconsolidação da democracia ou de um regresso a um status quo ante não me parecia ser o ponto de partida aceitável. E então, se a democracia é em Portugal, portanto uma democracia já adulta, amadurecida e perfeitamente consolidada, será ela uma democracia de qualidade? Ou seja, será ela uma boa democracia? E a partir daqui pensei, bom, como é que poderia aferir esta questão? Do ponto de vista da percepção dos seus destinatários, nós os cidadãos, como é que nós pensamos, sentimos, vemos, avaliamos, valoramos o regime político, o seu funcionamento em concreto e depois as suas principais instituições e atores políticos. Partindo do princípio que uma democracia de qualidade é aquela que consegue, junto da esmagadora maioria da população, ou seja, um apoio massivo àquilo que são os princípios, valores, normas estruturantes do modelo democrático liberal, representativo liberal de partidos, como é o nosso, mas também um apoio massivo àquilo que são os seus processos, desde a realização de eleições, disputadas de forma livre, justa, competitiva, frequencial, canais de informação autónoma, enfim, um conjunto de procedimentos que, sem os quais a democracia não seria a democracia, seria uma qualquer outra coisa. E depois do ponto de vista dos seus resultados, ou seja, perceber como é que os cidadãos, portanto, apoiam e se apoiam muito pouco, ou assim, a democracia nestas três dimensões, ao nível das normas, se quiser dos valores, dos princípios, das normas que as estruturam, enquanto regime político propriamente dito, depois a tradução desse regime político na prática, ou seja, aquilo que nós aqui chamamos a satisfação com o funcionamento concreto da democracia, não é só com a concordar com a frase gasta, mas sempre pertinente de Winston Churchill, de que a democracia é o pior dos regimes, exceto portanto todos os outros, mas procurar perceber se o apoio massivo a esta afirmação de que a democracia é de facto, na realidade portuguesa e considerada pelos portugueses, o melhor regime que poderíamos ter para o nosso país, o melhor sistema de governo que poderíamos ter para o nosso país, se apesar disso, qual seria o seu apoio a outras dimensões do sistema político, como seja a sua confiança nas instituições políticas, nas principais instituições políticas, como é que seria, por exemplo, também o seu relacionamento com a classe política, com os atores políticos, aqui, se quiser, o pessoal político parlamentar, o pessoal político
político do governo, aquilo que nós costumamos dizer a classe política. E a resposta que me ocorreu depois de fazer esta reflexão é não uma democracia de qualidade, e a resposta resulta do tal paradoxo, de um paradoxo que eu aqui falo, que não é um paradoxo exclusivo de Portugal, ele existe por toda a Europa, é um fenómeno transversal à Europa. Em Portugal talvez a sua magnitude e a sua intensidade tenham contornos diferentes, mas é, por um lado, constatarmos isto, que mais de 90% da população quer para o país um regime democrático, tal como o conhece, acredita nos seus princípios, nos seus valores, na maneira como ele se configura. Mas depois, quando se lhe pergunta, mas qual é o seu grau de satisfação com o funcionamento concreto da democracia e com o desempenho das instituições e com a atuação dos atores políticos, da classe política, e aí a resposta não poderia ser mais decepcionante, ou seja, aí os tais 90% reduzem-se rapidamente para 1/4 da população, por exemplo, a confiar nos partidos políticos, mais ou menos 1/3 da população a confiar, em termos médios, desde 2000 a 2015, a dizer que tendem a confiar, mais ou menos 1/3, oscila 1/3, um pouco mais para o governo, um pouco menos para o Parlamento, a confiarem no governo e no Parlamento, e nos partidos políticos, então, e na classe política, os níveis de confiança muito, muito baixos, só para dizer que os dados mais recentes, e são mais recentes dos que apresenta o Eurobarómetro, apenas 24% dos portugueses tendem a confiar nos partidos políticos, e se juntarmos a isso outros indicadores sobre a relação atitudinal dos cidadãos com os partidos políticos, o cenário figura-se bastante preocupante, ou seja, os cidadãos não confiam nos partidos políticos, embora achem e considerem que os partidos são estruturas indispensáveis à realização da democracia, ou seja, que sem partidos não há democracia, e mais, a maior parte dos cidadãos considera que eles são estruturas importantes na mobilização participativa dos cidadãos, na mobilização para a vida política, mas depois, num outro momento, consideram que os partidos políticos são todos iguais, criticam-se muito uns aos outros, mas querem todos a mesma coisa, e a mesma coisa é o acesso ao poder, e quando no poder zelarem pelos seus interesses pessoais ou de grupo, e não pelos problemas reais do cidadão comum, que se tornam rapidamente, ou se enveredam rapidamente por práticas de conluio ou colusivas, um tanto ou quanto estranhas para a opinião pública, que tem muito a ver com aquilo que é uma espécie de protecionismo institucional, no sentido de manter os que estão e afastar a possibilidade de outsiders ou de challengers que venham de fora do sistema desafiá-los, e por isso procuram assegurar o quê? Procuram assegurar o seu financiamento dos partidos, das campanhas eleitorais, através do Estado, de que dependem não só para as campanhas e para a atividade corrente dos partidos, mas de que dependem também para colocar os seus, e aqui falo dos políticos profissionais, não em cargos cargos públicos eletivos, mas também em cargos públicos não eletivos de nomeação ou confiança política, que são muitas vezes os mais apetitosos, e que têm a ver com, se quiser, os chamados parapolíticos, ou seja, ou pseudopolíticos, que ocupam o setor empresarial do Estado, o setor administrativo do Estado, e temos assim um comportamento dos partidos que patrimonializa e coloniza totalmente o Estado a seu serviço, procurando, sobretudo os dois maiores partidos, evitar que o cartel se desfaça e que de dentro ou de fora, portanto, venham desafiadores que possam perturbar a ordem vigente. É muito curioso ver agora como, quando nós falávamos em partido de cartel e nos dois principais partidos políticos portugueses como partidos de cartel, e isto aqui, partidos de cartel são partidos que se aproximaram demasiadamente do Estado porque deixaram de precisar da sociedade, e a sociedade, a bem dizer, também deixou de precisar deles num certo sentido,
essas práticas exclusivas, essas práticas de conluio, eram muito próprias do PSD, do PS, dos partidos com vocação de governo, e agora, por exemplo, como a proximidade ao poder tornou esse conluio verdadeiramente alargado, como vimos agora na recente lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, como esse conluio e essa coligação alargada de interesses comuns a todos eles, sem exceção, permitiu a grande coligação no Parlamento, com a exceção mais ou menos inocente do CDS-PP, não vamos discutir aí, com o PAN de fora, mas de facto a virem também a recolher os despojos do Estado, aqueles que até então estavam mais distantes da governação e do poder político propriamente dito. Portanto, há de facto aqui o que eu queria dizer é que se por um lado, ao nível da democracia ideal, os portugueses reconhecem que vivemos no melhor dos regimes, ao nível da democracia factual, ou seja, do que funciona, o sistema político satisfaz-los? Não. As instituições dão-lhes confiança? Não. Os atores políticos individuais, os titulares de cargos públicos, eletivos ou não eletivos, tranquilizam-nos, consideram-nos pessoas sérias, honoráveis, pessoas que têm mérito e que esse mérito é recolhido no âmbito da sociedade civil ao longo de profissões em áreas, nas mais variedíssimas áreas consagradas, não. Portanto, consideram sobretudo que os políticos ou são, na generalidade, corruptos, ou se não se preocupam com o cidadão comum, não têm essa proximidade que deveriam ter com aquilo que são expectativas, reivindicações e interesses do cidadão comum, e também uma coisa interessante, que é acharem que os partidos políticos, os partidos políticos e aqueles que os dirigem e a classe política que deles resulta é francamente mal preparada para a gestão da coisa pública, ou seja, a noção de que são incompetentes. E por isso é que há pouco, quando se falava aqui, porque é curioso perceber que nos valores que nós aqui apontamos, embora a preferência seja esmagadora pelo ter um sistema de governo democrático em Portugal, o facto é que 50% da população não se importaria de ter um regime ou um sistema de governo, se quiser chamar assim, com um líder forte que não se tivesse preocupar muito nem com o Parlamento nem com as eleições. Portanto, a forte personalização do poder político, que é um traço da cultura política portuguesa sem qualquer dúvida, como também não se importaria até mais, aqui a percentagem é maior, 65%, 66%, não tenho de cabeça, que consideram que os técnicos e os especialistas deveriam, em questões essenciais, ser eles a decidir, 67%, e não os próprios partidos políticos, ou seja, quase que admitindo que a tecnocracia é uma outra espécie de democracia, quando a tecnocracia é uma antidemocracia, ou seja, é um regime autocrático, como seria um regime autocrático se tivéssemos um líder forte que não se preocupasse nem com o Parlamento nem com as eleições. Portanto, quando nós dizemos assim, os cidadãos de facto apoiam massivamente a democracia enquanto regime, mas depois, quando se lhes é feita estas perguntas complementares e os valores são de 50% para um governo de um homem forte, 67% para técnicos e especialistas à revelia do decisor político, eu acho que o paradoxo deixa de ser aparente para se tornar falso. Ou seja, para dizer que de facto há aqui um contrassenso entre o que pensam relativamente ao que é o regime democrático em si mesmo. Quando vamos para uma dimensão mais específica, mais concreta, das instituições, a desconfiança nas instituições tem vindo a declinar, ela é pequena desde o início do século, já era antes, mas tem vindo a declinar significativamente desde o início do novo milénio até agora, até a datas mais recentes. Os partidos políticos são de facto aqui as instituições mais visadas, eu chamo-lhes as instituições mais mal amadas do regime, e depois o que eu procurei perceber para cada uma destas dimensões é, por exemplo, no que diz respeito à desconfiança no governo. Porque é que os portugueses desconfiam, ou só um terço dos portugueses, um pouco mais de um terço dos portugueses desconfia, ou tende a confiar no governo? Porque um nível tão pequeno de confiança no governo? Eu introduzo aqui algumas explicações que têm a ver nomeadamente com a própria forma, que são umas políticas, outras que avançam para fatores de curto, médio
prazo. Por exemplo, as políticas, nomeadamente o funcionamento do nosso sistema de governo semipresidencialista, que, por exemplo, desde 87, com a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva até à geringonça, 2015, funcionou muito mais como um sistema de governo de presidencialismo de primeiro-ministro e não como um sistema de semipresidencialismo como seria de esperar, o que fez com que se personalizasse muito a vida política em torno do primeiro-ministro e que a ascendência do primeiro-ministro no próprio elenco governativo fosse muito grande, e isso faz de facto que os portugueses têm este fator da personalização da vida política muito arraigado, o que tem a ver com a própria gênese e evolução da democracia portuguesa, como se foram construídos os partidos políticos históricos, historicamente foram com líderes ditos carismáticos, de cima para baixo e não de baixo para cima como nas restantes democracias europeias. Avanço também com uma questão que a Cristina aqui avançava, que era a questão do incumprimento do mandato eleitoral, ou seja, ganham-se as eleições e a lua de mel entre o governo e os seus eleitores, ou os seus potenciais eleitores, é cada vez mais breve, porque logo se apressam a dizer que não podem cumprir aquilo que prometeram, porque ou a situação se revelou completamente muito rápido. Chega-se a uma semana, não se conheciam os dossiês, a situação revela-se manifestamente contrária às expectativas acalentadas a quanto na oposição e na campanha eleitoral, e muitas vezes nada mais é do que a falta de margem de manobra que os governos nacionais têm hoje no espaço europeu, em que de facto as decisões verdadeiramente importantes nas mais diversas áreas da governação são tomadas lá fora e são regulamentadas pelos governos, que são muito mais regulamentadores do que fazedores e implementadores de políticas públicas concebidas pelos próprios, eu já nem vou dizer implementadas e avaliadas pelos próprios, porque essas fases não acontecem em Portugal. Nós concebemos, mas depois não implementamos, raramente, ficamos no meio, e avaliar nós não avaliamos. E há um conceito muito interessante no livro, que é o do risco de contágio, não é? É, o risco de contágio, porque como é o seguinte, é que e isto tem vários autores por trás que dizem que enquanto a generalidade dos cidadãos apoiam o regime em termos normativos, se quiserem em termos ideais, não contestam a fórmula do poder que legitima a sua obediência consentida ao poder instituído, então a democracia não corre o risco de tal desconsolidação. Pode não ser uma democracia de qualidade, mas não tem um processo de retrocesso, como houve muito essa sensação a quando a normalização do regime, na transição, normalização, um pouco na consolidação. Hoje já não temos muito essa noção, embora, como o professor António Costa Pinto bem dizia, há aqui perigos que se prevêem, perigos que se antecipam, que não existem já, mas que poderão vir a existir por razões várias que vão sendo semeadas aqui ao longo do livro, com algumas reflexões também comparadas com o contexto em que vivemos, com aquilo em que vivemos. Mas para dizer que o efeito contágio é até que ponto é que as atitudes dos cidadãos portugueses tão manifestamente negativas, desconfiadas, insatisfeitas, descrentes, céticas, até cínicas, relativamente ao funcionamento em concreto do sistema político democrático, às suas instituições e principais atores políticos, não poderá começar a erudir, ou seja, a fazer corroer a fórmula superior que o legitima, ou seja, a sua superestrutura. Até que pode, vamos aqui ser um pouco marxistas, até que esta infraestrutura, ao tornar-se, ao configurar-se e consubstanciar-se desta maneira tão profundamente negativa, não poderá começar a contaminar e a contagiar aquilo que é o reservatório, se quiser, da normalização, da consolidação dos regimes, que é as pessoas obedecem consentidamente porque acreditam na fórmula que as convence. E há um problema adicional que é, nos filmes, normalmente, quando há uma bomba, nós estamos a ver, tem o relógio, não é? É. Nós aqui não vemos um relógio, não sabemos, pode demorar 10 anos ou pode demorar 10 minutos, não é? Se o relógio nos estivesse a dizer que faltam poucos segundos para o contágio existir, se houvesse uma medida para tentar inverter isso, não é? E fala um bocadinho também disso no livro, se houvesse uma classe política que pudesse tirar
uma medida tem que cortar o fio vermelho ou o fio azul, não é? Tem que cortar um e rezar para aquele resultar, não é? Então, se fosse uma medida, qual era? Se tivesse por as fichas todas numa então coisa. É assim, para rapidamente procurar melhorar alguma coisa, não digo que pudesse ser tudo. Primeiro, reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República, ou seja, quebrar com o monopólio, com o monopólio exclusivo dos partidos no acesso à representação política. Como se fez nas autarquias, como se fez nas autarquias, com vários sistemas alternativos, uns talvez com mais garantias, no sentido seguinte, sobretudo isto, a personalização do voto, a maior autonomização do eleitor quando escolhe quem vai para a Assembleia da República e não estar à mercê de decisões que são cozinhadas e feitas dentro, intramuros, ou seja, dentro dos partidos políticos, e que nós, como os eleitores, nos atemos única e exclusivamente a ratificar. Quando votamos num partido, nós ratificamos as decisões feitas por outros, que não nós, e sem sabermos sequer quais foram os critérios e os processos e as lógicas, muitas vezes, que imperaram na escolha dessas pessoas. Isso, quanto a mim, seria muito importante. Por outro lado, no sentido também de uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor e uma maior responsabilidade ou responsabilização do primeiro face ao segundo. E muito importante. Os círculos mais pequenos, por exemplo, pode ser, ordenamento de listas. Pode ser, por exemplo, como a professora nós temos de discutir em Portugal muito duas hipóteses. Ou acabar com as chamadas malditas listas, que são as listas fechadas e bloqueadas, em que os partidos têm a possibilidade de escolher quem põem nas listas em que lugar, elegível, não elegível, ou potencialmente elegível, e quem são essas pessoas. E nós não temos aqui qualquer palavra. Portanto, elas são fechadas e são bloqueadas. Nós, na hora do voto, não desbloqueamos. Então, poderia passar por desbloquear, por exemplo, essas listas e, por exemplo, fazer o voto preferencial, que é, por exemplo, uma das soluções apontadas pela professora Marina Costa Lobo mais recentemente. Há também quem tenha falado muito do sistema de representação proporcional personalizada, que é um sistema que conjugaria possivelmente o melhor de dois mundos. Aquilo que é bom nos sistemas maioritários, plurinominais, simples, em círculos uninominais, com voto pessoal e com círculos plurinominais de grande, média magnitude e com listas fechadas e bloqueadas. Portanto, aqui há várias soluções, mas fora isso há uma questão que me parece importante. Acho que o sistema eleitoral desbloqueava um conjunto sucessivo de aspectos. Primeiro, tinha um impacto direto no próprio modo como os partidos se organizam internamente, na própria democracia intrapartidária. Como tinha um efeito dominó depois sobre tudo, não é? Sim, uma distribuição do poder dos níveis nacionais para os níveis subnacionais e, nomeadamente, da autonomia excessiva das lideranças face às bases partidárias e até às estruturas intermédias. Depois, aos próprios processos de recrutamento do pessoal político, como é que se fazem, através de critérios, de lógicas, dinâmicas, teriam esse bem, e muitos dos desvios partidocráticos, que são hoje, se quiser, para mim, o maior cancro da democracia portuguesa e aquilo que mina a possibilidade, ou as maiores possibilidades que poderiam haver para a democracia ser uma democracia de qualidade, essa excessiva partidocracia, esses desvios partidocráticos, teriam no sistema eleitoral com certeza uma reforma. Outra reforma que fala-se muito pouco e que eu achei curioso começar a falar-se agora é, nomeadamente, também aquilo que diz respeito a adensar a legislação e clarificá-la sem preciosismos linguísticos para juristas entenderem e de se desentenderem, cheios de subjetividade, sobre o que são incompatibilidades, incapacidades, registros de interesses para titulares de cargos políticos, públicos eletivos, públicos não eletivos, os salários dos políticos, fazê-lo com à vontade, a mesa aberta, mas eu creio que nestas matérias o tal consenso alargado, agora alargado a quase a todo o Parlamento,
não se encontrará tão facilmente como se encontrou para a dita lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. Portanto, o fiozinho desbloqueador, reforma do sistema eleitoral, voto preferencial, voto de 2 segmentos, que conjuga a proporcionalidade com a proporcionalidade e a plurinominidade com o sistema maioritário e uninominal, um voto personalizado, e também depois há uma coisa que tem muito a ver com o seguinte, que é voltar a trazer os cidadãos para junto dos partidos políticos, o que não é fácil, não só por causa dos partidos políticos também, mas dos próprios cidadãos. Há aqui um divórcio por mútuo consentimento, porque de facto, repare que eu lia no outro dia no Expresso, creio que há 2 semanas, entre aqueles que se diziam desinteressados pela política, que eram muitos, são quase 24%, aqui no meu estudo apenas 24% dos portugueses têm algum interesse pela política, e muitos deles não votam regularmente. No estudo do Expresso dizia-se que essas pessoas que não têm interesse pela política, que não votam regularmente, repensariam essas suas atitudes e esse seu comportamento se surgisse, por exemplo, um líder fortemente carismático, muito mais do que um projeto político galvanizador ou mobilizador, ou ainda, por exemplo, do que uma reforma do sistema político. Portanto, Voltamos ao mesmo problema. Não, as pessoas querem pessoas, não querem instituições. Nós temos um déficit de institucionalização política em Portugal e um excesso de fulanização política. E as pessoas querem fulanizar a política. E fulanizar a política desinstitucionalizando-a nas suas diferentes sedes, depois torna-se de facto um enredo difícil de ver. Um nível mais complicado. É mais complicado. António Costa Pinto, queria pôr aqui umas fichas nisto. Eu depois aqui das propostas de reforma da Conceição Figueiredo não tenho nada a dizer, ou seja, a brincar, eu acho que ela tem que ir para o Parlamento para encerrar 90% de tudo o que ela disse, mas porque o funcionamento justamente do próprio sistema, como ela sabe, é complexo. Não, eu ia só dizer uma brincadeira que fundamentalmente seria diamantes, petróleo, gerido por noruegueses. O que é que quer dizer com isto? Que sem sinceridade, ou seja, que não tenho grandes ideias. Não tenho grandes ideias sobre, digamos, algumas variáveis políticas para a melhoria da qualidade da democracia em Portugal, pela simples razão de que nós temos que ter o realismo suficiente para observar qual é a capacidade que o sistema político tem de realizar essas próprias reformas que muitas vezes nós pensamos em comissões, em livros, em obras, etc, etc. E que provavelmente, era isto que eu queria salientar a sério, que algumas das questões centrais da qualidade de funcionamento do sistema democrático não estão necessariamente na reforma do sistema político, mas inclusivamente de outras áreas, da capacidade do sistema político para realizar algumas reformas, por exemplo, no que toca a relações Estado-sociedade e outras dimensões que não são necessariamente e apenas aquelas que apontam para a reforma do sistema político. Sim, professor Cristina, sinceramente, sim. Está tudo em cima dos políticos e da política e do sistema político ou não é? Eu aí gostava de acrescentar. Vamos já. Bora. Já. Eu não demoro nada, eu queria aqui apenas acrescentar que, enfim, o que a Conceição diz, as soluções parecem muitas vezes milagrosas, mas eu não estou assim nem tão pessimista em relação à situação dos portugueses, nem tão otimista em relação à implementação dessas reformas. Porque nós acompanhamos a média europeia. Portanto, o que parece haver aqui, no meu entender, para além deste universo, é alguma dinâmica que o sistema político imprime também à forma de participação. Portanto, a participação cresceu paralelamente à dos partidos políticos, ela muitas vezes manifesta-se como protesto público. Alguns autores vêm falar em modelos de democracia protestatária, por exemplo, em que o protesto político, uma vez que o sistema político tem capacidade para o absorver, gera alguma inovação que o sistema absorve como passado muito fácil. Neste caso estaria, por exemplo, os protestos da geração Arrasca, que a Conceição, aliás, refere
de 2011, 12, em que nós conseguimos absorver os protestos que depois se manifestam institucionalmente com novos arranjos policopartidários, no caso a atual coligação, e que em Espanha, por exemplo, se manifestou posteriormente a nós com a emergência de um novo partido. Portanto, esta noção de que a qualidade é possível pode não ser uma constatação imediatista. E aqui estou com o António quando diz que não passa só pela modelação sistémica. O que significa que nós podemos ter novas participações, a participação jovem e a da nova geração tem outras configurações, muitas vezes afastada do partidocracia, por assim dizer, mas o sistema absorve, o que é interessante. Porque se o sistema for capaz de absorver o protesto público para lá do partidário sem danificar a bondade sistémica, é algo que nós devemos também considerar. Mas enfim, isto é só mais uma acha para afogar. Eu acho que o público tem todo o direito. Vamos lá, então, o momento mais aguardado. Então, quem é. Ora, quem quer começar? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Mendes, eu sou um empresário, gestor, costumo sempre dizer que sempre geri empresas em Portugal com grandes fábricas, sempre exportei imenso e sempre produzi os melhores produtos que se fabricavam na Europa ou no mundo. Bom, em 2014 escrevemos um manifesto que se chama Manifesto por uma Democracia de Qualidade. Manifesto em 2 pontos. 1. A alteração do sistema eleitoral. Ponto 2. A alteração do sistema de financiamento dos partidos políticos. A alteração do sistema eleitoral é porque, de facto, nós votamos em partidos que depois, de uma forma ditatorial, escolhem os seus representantes na Assembleia da República. E a sociedade civil começa muito a ver o que é que se passa em Inglaterra, o que é que se passa na Alemanha, o que é que se passa em França, e começa a perguntar: então, mas houve uma revisão constitucional há 20 anos para se introduzirem círculos uninominais? E porquê é que não foi nada feito nos últimos 20 anos? Pronto, os partidos estão metidos no seu castelo e não querem ser atacados. Claro, uma pessoa que tem uma empresa também não quer ter muitos concorrentes. Pronto. E é aí que, efetivamente, nós andamos. O problema do financiamento dos partidos políticos também é um problema muito grave em Portugal. Pronto. Se lerem, façam no Google Manifesto por uma Democracia de Qualidade e veem lá quais são os princípios que nós defendemos para que o Estado, já que tem conhecimento profundo dos proveitos das famílias, das pessoas, das empresas, também o tenha sobre os partidos políticos, porque hoje em dia não tem. E posso explicar, não vou estar aqui a fazer gastar tempo. Sim. Se quiserem que a gente faça um outro debate, eu explico-lhes como é que é. Bom, portanto, Soutora, gostei imenso das páginas que li do seu livro, comprei o livro há um bocadinho, estive a ver. Acho que, e vamos fazer uma aposta, eu acho que os partidos políticos vão ter sucesso no futuro, vão ser aqueles que na Assembleia da República forçarem acordos para haver círculos uninominais no país. É a única forma de aproximar os deputados dos eleitores. Não há outra forma. Pronto, eu muito hoje bem. Não vos vou dizer mais e vou ficar por aqui. Obrigado. Vamos se calhar às perguntas todas e depois fazemos uma... Faça favor. Em primeiro lugar, queria felicitar a professora Quito. Ainda não li o livro, confesso, mas são questões interessantes que eu reflito há muitos anos. E o que eu gostaria de perguntar, e fiquei absolutamente siderada com os números que ouvi aqui sobre a descrença, o descrédito que as elites políticas e os partidos políticos suscitam na população. E o que eu pergunto é se, face a esse descrédito que apurou, não estará em causa o próprio princípio, o próprio paradigma representativo da democracia. A questão há muitas formas de se estabelecer uma democracia, pelo menos duas. Uma mais participativa, uma forma mais direta de democracia e uma forma representativa. Eu pergunto se, por um lado, seria viável já instrumentos, com certeza, de participação direta que os partidos políticos não fazem uso.
Em primeiro lugar, se isso não rejuvenesceria a própria democracia. E em segundo lugar, se de facto na sociedade portuguesa já há maturidade suficiente para se entrar num protagonismo mais social do que propriamente partidário. Ou seja, a sociedade civil ter um outro tipo de protagonismo e haver um apelo a isso. Isso sem nenhum espectro ideológico aqui considerado. Muito bem, obrigado. Mas, faça favor. Normalmente o problema é ter alguém que faça perguntas. Nós aqui estamos... Fantástico. Muito boa tarde. São tarde. duas perguntas para a doutora Conceição Pequito. A primeira pergunta é a seguinte. Além de sondagens, não haverá uma notícia diferente, quer acerca do amor à democracia, quer acerca do desamor aos governantes, que são os atos eleitorais propriamente ditos, são as super sondagens. E nessas, doutora, talvez haja um elemento que talvez a preocupe, que é o nível da abstenção médio dos últimos anos, e esse já não nos coloca como amantes da democracia em 90%, se calhar somos amantes da democracia em qualquer coisa como 60, 60 e pouco, e também não estamos assim tão longe relativamente a desamor aos governantes, na medida em que aí há que olhar à taxa dos votantes. E por isso, havendo a hipótese de o seu paradoxo não existir. Esta é a primeira pergunta, porque é que não olha a taxa de abstenção e de eleitores? Segunda pergunta, a senhora doutora apresentou várias soluções para aproximar, no pressuposto do paradoxo, para aproximar as pessoas dos seus representantes políticos. Permita-me fazer uma pergunta, não encontro qualquer animosidade nela. Não há animosidades, não há zanga, regimes, nada. É uma pergunta sincera. Quando tão pouco se exige para ser eleitor, basta ter 18 anos, não é preciso ter estudos, nem saber ler, não é preciso pagar impostos, zero. Basta ter 18 anos. Quando o colégio eleitoral se basta com ter 18 anos, porquê que os escolhidos por um colégio eleitoral destes hão de ser bons, doutora? Se me permite, em vez de... elogio a Fundação por este debate, mas em vez de a Fundação estar a discutir, se calhar, pormenores para aproximar os eleitores dos representantes políticos, discutindo as conveniências da aspirina relativamente ao Benuron, talvez seja de problematizar a hipótese de haver uma grande tuberculose. E a tuberculose é o colégio eleitoral. É que a democracia do Unknown Vote pôs no poder Hitler em 1933. Convém não esquecer que colégios eleitorais destes são vulneráveis ao pior. Agradeço antecipadamente as respostas que entenda dar. Obrigado. Temos só mais uma... várias, não é só mais uma, temos várias. Então, faça favor, estava já ali ao fundo, estava só a esperar algum tempo, só um segundo já. Boa tarde. Tenho uma dúvida sobre se a reforma do sistema político não poderia passar igualmente pela criação de um Senado, que poderia ser... A criação de um Senado. Que poderia ser desequilibrado, ou seja, mas com uma parte de nomeação direta pelo Presidente da República, que tem uma questão de afetos e uma outra legitimidade, ou seja, não se perderia essa legitimidade, mas poderia ser de ter aquela componente de tecnocracia que, pelos vistos, cai mais dentro do gosto dos portugueses. Faço notar como um pequeno exemplo, recentemente o relatório dos incêndios, que foi um relatório técnico, caiu muito bem na opinião pública para um tema altamente sensível, não tendo havido polémicas, nem tendo havido grandes contestações, ou seja, havia um caminho a seguir e isso acabou por ser aceito. A alternativa, tenho medo que seja o cacique, o sentimento cáustico permanente, mais parecido com o futebol. Mais uma pergunta aqui, depois temos também... E também lá atrás. Obrigado. Isto está a funcionar? Obrigado. Eu sou um mero aluno, por isso as minhas questões podem ter uma certa falha de um rigor técnico. Mas a minha primeira questão é, tudo o que se falou teve, sem dúvida, em conta as dinâmicas do sistema em si, mas eu pergunto-me até que ponto um número bastante considerável dos problemas aqui mencionados não podem ser devido
a questões mais mundanas, como por exemplo a demografia do país. Nós temos uma pirâmide demográfica bastante envelhecida, e os impactos que isso pode ter no funcionamento e no relacionamento das pessoas com a democracia não é um fator que, na minha opinião, possa ser descontado. E segundo, especialmente no contexto das democracias, é ao mesmo tempo elogiado e ao mesmo tempo estranhamente apagado o papel importante que a internet tem, especialmente em termos de relação direto com as pessoas. Não estou aqui tanto a referir aos tweets do Trump, mas num ponto de vista mais o acesso à informação. Já não vivemos num período em que a informação que vinha da TV e dos canais do Estado, ou mesmo os privados, eram vistos como a legítima. Vivemos num período onde existe uma polarização tão grande de informação que simplesmente a incerteza por parte do votante, mais ignorante, mais esclarecido ou não, mais ignorante ou não, pode simplesmente já não ser a mesma. Até que ponto uma data das dinâmicas com que nós estamos habituados a trabalhar num sistema democrático podem simplesmente já estar tão datadas e já não ser aplicáveis à atualidade. E é só. Muito bem. Faça favor. O microfone penso que está ali. Então, faça favor. Já lá vou. Faça favor. Muito rapidamente, o que eu gostava de pôr era a seguinte questão. Um dos pecados originais da democracia, penso eu, é privilegiar-se em demasia os processos de captura do poder em detrimento do exercício do poder. O que significa que a questão da qualidade se põe quando nós estamos a pensar em alterar os sistemas de captura do poder. Ok, isso pode melhorar um pouco a qualidade da democracia, mas a questão do desempenho entre dois momentos de captura de poder remete para a questão do desempenho do titular, do ator político como cidadão. E isto remete para a minha pergunta, que é: como é que a autora pensa que entra aqui nas questões da qualidade da democracia a educação para a cidadania? E finalmente, faça favor. Eu não li, Conceição, eu não li o livro, obviamente, mas já tenho lido outras coisas todas. Eu imagino o que cá está e também imagino o possível consenso quando estamos na parte dos diagnósticos, não é? E que isso suponho que é mais o levantamento, que eu acho que, como diz o António Costa Pinto, e muito bom, equacionar aquilo que nós estudamos e transmiti-lo depois enquanto problemas para um público mais geral. Portanto, aí é chover no molhado, eu não vou dizer mais nada sobre isso. Agora, quando chegamos aos remédios, aí é que estamos em completo desacordo. Porque os meus caros colegas, eu sei, Conceição, André, se forem a Marina, que está ali, todos jogam muito quando chega aos remédios. Como é que a gente vai resolver este suposto problema da democracia? Tudo apelo para lá vem a reforma do sistema eleitoral. Desde já diga-se, eu não tenho nada contra a melhoria do sistema eleitoral. Melhorar é sempre bom, nem que seja para as instituições. Agora, esta fé em que se a gente alterar e meter mais uma eleição direta, o povo vai ficar todo muito mais confiante das instituições, eu não vi isso demonstrado. Eu não acredito, mas estou pronto para ver quando me demonstrarem. Em princípio, não acredito. Como te digo, mas melhorar o sistema eleitoral é sempre bom. Porquê? Porque eu vejo até situações em que a confiança é muito grande das instituições, numa situações em que às vezes a democracia não é muita. E depois outro problema que, por uma questão, deixa-me dizer isto, eu também pertencemos à classe intelectual, valorizamos muito o processo e pouco o funcional. Mas que tal irmos ao Habermas, que nos dizia muito simplesmente: sim senhor, há legitimação processual, acreditamos naquilo porque os processos são límpidos, também sim senhor, existe, e a legitimação funcional, dali saem coisas boas para mim. Ora, o problema é que essa história, o exemplo, só para ser rápido, vamos pôr uma Assembleia muito mais aberta, muito dividida, mas que representa muito bem, sim, e é governável, e a ingovernabilidade dá a confiança nas instituições. A gente vê isso, a gente vê situações há que às vezes a confiança aumenta e a democracia não é lá muita.
E o contrário pode acontecer. Quantas instituições não sussurraram por ingovernabilidade? Mas os tribunos estavam lá todos. Era representarem o povo. Está feito o ponto, obrigado. Bom, agora eu vou incorporar aqui o governo do líder forte e vou, se calhar, restringir as respostas à professora Conceição Pequito. São 8 da noite, portanto o relógio está aqui já. Vou ver se eu não, se não terei se calhar vai falhar algumas, mas vamos tentar aqui um... Relativamente à primeira pergunta, que tinha a ver com a questão do sistema eleitoral e de a única solução para, de facto, aproximar o eleito do eleitor, para responsabilizá-lo, para responsabilizar o eleito face ao eleitor e, eventualmente, até aumentar a participação política eleitoral, seria ou passaria por uma reforma do sistema eleitoral que, em princípio, já está em princípio não, ela está consubstanciada na revisão de 1997 na Constituição da República, em que estão lá, portanto, a articulação que pode ser estabelecida entre três tipos de círculos eleitorais distintos, onde constam os círculos uninominais, que depois teriam que ser conciliados com círculos plurinominais e um círculo nacional de apuramento. Ora bem, no sentido de se os círculos uninominais poderiam fazer isso, a literatura neste ponto e o trabalho empírico que existe, ele também não é consensual, ou seja, o que traz de bom também pode trazer de mal, ou seja, há efeitos perversos também nesta medida. E porquê? Em primeiro lugar, aqui trata-se em primeiro lugar do seguinte: nós teríamos que redesenhar completamente o nosso mapa eleitoral e, nomeadamente, ver qual é que era, portanto, o tipo, o círculo e continua o círculo eleitoral, portanto, um círculo por cada um dos distritos. Isto alteraria também muito depois a própria acesso ao Parlamento dos partidos, ou seja, os círculos uninominais só por si e um sistema tipo inglês plurinominal simples com círculos uninominais, baixaria muitas possibilidades para os pequenos partidos conseguirem, portanto, ter acesso à representação, ou seja, fortaleceria muito a lógica da governabilidade, mas afetaria substantivamente a lógica da representatividade. E isso é natural que quem está na Assembleia da República, os pequenos partidos pura e simplesmente não queiram uma reforma desse género e não estejam disponíveis para levá-la a cabo. Por outro lado, também a questão da proximidade também tem efeitos muito nocivos em culturas políticas também típicas do sul da Europa, como seja o clientelismo, o amiguismo, os grandes eleitores, a negociação de favores, quer dizer, também poder-se-ia abrir essa proximidade, essa personalização, mas até que ponto é que só por si significaria, só o conhecimento, sabermos quem está no Parlamento são pessoas do círculo eleitoral a qual pertencemos, até que ponto isso só por si qualificaria melhor a democracia do que acontece hoje. Sim, eu diria que sim, se acrescentássemos a isso outras medidas que pudessem, portanto, afastar mais estes efeitos perversos e cuja a complexidade do tema não me permite aqui ir muito além. Agora, uma solução manifestamente que disse tem que ser repensada, que é esta questão do monopólio exclusivo da representação política parlamentar pelos partidos políticos, deixar de lado, de facto, aqui a possibilidade dos cidadãos, a quando das eleições, não serem meros ratificadores de decisões que desconhecem como foram tomadas, onde foram tomadas, quem são os seus representantes, porque é que uns entram e outros saem a cada sessão legislativa, sendo que o hemiciclo vai tendo várias fisionomias, várias configurações, à medida que uns sobem na leste, uns renunciam ao mandato, outros deixam de renunciar ao mandato, uns vêm para cima, outros vêm para baixo, e isto tudo ao critério, portanto, e controlado pelos partidos, à revelia do cidadão eleitor. Portanto, eu acho que isso seria importante se ponderar depois com outros elementos que pudessem conter os efeitos contraproducentes de uma medida só estruturada em círculos uninominais.
De compensação, pronto, certo. Sim, é um sistema eleitoral misto, tipo alemão. Sim. Isso está estudado, já esteve muito próximo de ser aprovado, mas repare que a mudança do sistema eleitoral em Portugal requer uma maioria qualificada de 2/3 e, portanto, tem que ter sempre a concorrência do PSD e do PS. E embora eles até concordem no diagnóstico, como eu aí digo, o que é no diagnóstico e na prognose também, no prognóstico, o que é facto é que quando chega à altura da mudança, se estão na oposição, têm uma postura. Se estão no governo, têm outra, e depois por um incidente, um pormenor mínimo, como seja a redução do número de deputados, ou um outro pormenor não tão relevante na arquitetura da lei eleitoral, a lei acaba por a reforma acaba por não ser feita, porque há uma coisa, quem está com o sistema eleitoral que está, sabe aquilo que ganha. E qualquer sistema eleitoral novo traz um desconhecido, porque os sistemas eleitorais, por mais estudados que sejam, têm efeitos técnicos que podem ser antecipados, mas depois têm efeitos psicológicos junto dos eleitores, que nós não podemos de todo antever. E aquilo que ganham hoje, ninguém diz que poderão vir a perder com essa reforma. E, portanto, os ganhadores e aqueles que estão perfeitamente instalados sentem-se confortáveis e, portanto, a mudança muitas vezes não passa de retórica, e tanto é retórica que desde a década de 80 que se discute e até hoje está por fazer. E a cada legislatura ela vem à discussão. Depois uma outra pergunta relativamente ao amor à democracia e ao sermos ou não amantes da democracia, atendendo nomeadamente aqui à questão da abstenção eleitoral. É muito curioso ver em Portugal uma coisa que aí nos diferencia da realidade geocultural que nos circunda, que é o seguinte: o eleitor português, ou o eleitorado português, é extraordinariamente conservador no seu sentido de voto. E o que é que acontece? Acontece que a abstenção tem funcionado, ela tem vindo a crescer em todos os actos eleitorais, portanto, anda na ordem dos 60 nas europeias, como vocês sabem, nas de segunda ordem ela é maior, portanto, nas autárquicas, na ordem dos 45 nas últimas autárquicas, segundo creio, 44,1 nas legislativas, 51,3 nas presidenciais, portanto, são números muito grandes para a abstenção. E o que é que acontece aqui? Acontece que a insatisfação, a desafeição, o descontentamento, a crítica face ao sistema político em Portugal, tendo muito a ser canalizada pelos eleitores para a abstenção. Nesta abstenção há de facto um contingente muito importante de comportamento de protesto, de ação de protesto, não só de pessoas que pura e simplesmente estão aliadas, não se interessam, estão distantes da coisa pública, mas não, pessoas com um elevado grau de sofisticação política, portanto com uma instrução formal avançada, com uma forte exposição à informação política, com um sentido de eficácia política apurado, mas que penalizam o estado das coisas, saindo temporariamente do sistema, em vez, por exemplo, como noutras sociedades, estes fenómenos antipartidários, em vez de serem tão canalizados para a abstenção ou pelo comportamento abstencionista, que é bastante mais ousado, eles têm dado origem ao quê? A ser canalizados para novas forças políticas e partidárias que têm, portanto, reestruturado de forma mais tsunâmica ou menos tsunâmica os diferentes sistemas partidários europeus, que não aconteceu em Portugal, porque mesmo a solução geringonça é uma inovação em termos de fórmula e de inovação de fórmula governativa, mas não traz grande novidade em termos de comportamento eleitoral. O que se deu aqui foi algo que já vinha de antes nas eleições de 2009, 2011 e que se acentuou em 2015, que é a erosão do voto nos dois maiores partidos. E depois aumento da abstenção, e quem capitaliza um pouco com isto o
CDS de um lado, o Bloco de Esquerda do outro, mas sem que entrem no sistema novos atores, portanto, outsiders, verdadeiros challengers. E aí nós somos, de facto, um estudo de caso muito apetecível, não só pela geringonça em si, e isso levar-nos a uma outra questão, mas também por este tão grande conservadorismo por parte do eleitor português, que prefere não arriscar numa forma política que desconhece ou que considera mais radical ou mais populista à esquerda ou à direita e penaliza em vez de utilizando um canal alternativo, utiliza aquilo que é uma saída temporária, que é, portanto, a abstenção. E, portanto, o nosso maior partido político é, obviamente, o partido da abstenção. E isto diz-me o seguinte, quando diz depois a questão dos jovens. A questão dos jovens nesta matéria é ainda bastante mais preocupante em Portugal do que nos outros países e é, em termos de participação política convencional, como tem aqui a ver com a participação eleitoral, em que, por exemplo, a abstenção jovem anda nos 64% nas eleições legislativas e é transversalmente em todas as formas de participação política, não só convencionais, mas comparativamente também as não convencionais. Acontece uma coisa nos outros países europeus, é que à medida que a participação política mais conduzida pelos partidos, portanto, e dependente da mobilização eleitoral feita pela intermediação dos partidos declinou, apareceram novas formas de participação mais autónomas, mais automobilizadas e que têm ganho de expressão e que se têm depois convertido elas próprias em forças partidárias autónomas. Em Portugal isso não tem acontecido. O declínio da participação política mais institucional, partidarizada, se quiserem, e as novas formas de participação política, do protesto, como alguém falava aí, não captam, não têm crescido a um ritmo que compense o declínio do lado de cá. Se considerarmos mais uma vez os jovens, mais uma vez, a questão aqui é extraordinariamente preocupante porque a participação política dos jovens, todos os indicadores, mesmo que sejam maus para a população na sua totalidade, são bem piores quando em causa está a população jovem. Uma outra questão, eu não me lembro de todas elas, mas a questão do colégio eleitoral e da participação dos jovens. Eu aqui pegava nesta questão, e que o professor Irmão Carmo aqui bem trouxe, como equacionar a educação para a cidadania no quadro da participação política em geral e da participação política e jovem. Eu devo dizer que em termos sociais e económicos o problema que a sociedade portuguesa tem que enfrentar é o do envelhecimento demográfico, com certeza é um dos mais preocupantes, mas em termos políticos eu creio que aquilo que mais me preocupa neste momento é a participação política dos jovens. E o que é que se pode fazer a esse nível? O que é que se pode fazer a esse nível? Voto obrigatório, a redução da idade do voto para os 16 anos, a redefinição de critérios para que se faça parte que não só a idade, para aceder ao colégio eleitoral, ou então, por exemplo, a questão da educação para a cidadania. Parece-me cada vez que mais urgente criar alternativas educacionais em que a educação para a cidadania e a aprendizagem da coisa pública se faça, eu diria mesmo já no pré-escolar, e que não venha só a começar a fazer-se nas juventudes partidárias, já com todos os mecanismos viciados e já com todas as patologias a serem socializadas para o mal de que padecemos e não para o bem e não para a reforma que necessitamos. Portanto, acho urgente que se criem formas apetecíveis de pôr em contacto crianças a partir dos 5 anos até a idade, como se faz uma lei, o que é o Parlamento, obviamente
com uma linguagem adaptada a cada setor de idade. Mas acho que isso seria muito, muito importante, até para que eles pudessem confrontar aquilo que sabem genuinamente do sistema político, porque aprenderam, estudaram, isso pode ser feito com jogos, pode ser feito de várias formas muito interessantes, como se fazem nos Estados Unidos, por exemplo, e depois, de facto, aquilo que veem o sistema político todos os dias trazer-lhes como resposta. E, portanto, acho, de facto, urgentíssimo em termos de participação política jovem, sobretudo uma educação muito forte no ensino do que é o sistema político, o que é a democracia, o que é a cidadania e mais, porque isto tem já um precedente. A nossa juventude tem níveis de associativismo e de ativismo social e cívico baixíssimos também, como a população adulta. E, portanto, há aqui várias áreas que se podiam elas próprias reforçar mutuamente, mas tem que se começar muito aquém, muito a montante daquilo que está a ser feito. Não é com a idade de 18 anos que se socializa devidamente um adulto para aquilo que é o sistema político que o espera e como é que ele funciona, quais são as expectativas que pode ou não pode ter acerca dele. Eu quanto ao Senado, as figuras senatoriais, os Senados enquanto câmaras, ou até, se quiser, a constituição de comissões de título senatorial, parecem-me sempre umas boas fugas dos políticos se desresponsabilizarem de alguma coisa a que não sabem dar resposta. Então, vão à procura de uma resposta técnica, de uma resposta experimentada, noutros que não neles, mas parece-me sempre um passar de culpas. Acho que as questões da política senatorial, por mais importantes que possam ser, em termos de constituir comissões, eu a tecnocracia e a democracia, na maneira como geralmente a população a entende, casam mal, porque entendem-nas como complementares e elas são antitéticas. E isso é importante que se saiba. Isto vem desde Platão, vem desde Sócrates. Portanto, não preciso ter instrução para participar na coisa pública. Eu não preciso de ter uma exposição política enorme para participar na coisa pública. Não tem que haver esses critérios que nos tornam cidadãos inteiramente aptos e conscienciosos de como é que se gera e de como é que se participa na coisa pública. Porque a cidadania deve ser o mais inclusiva possível e não o mais exclusiva possível. E criar critérios, mais critérios, é excluir, não é incluir, na minha perspectiva. Só uma última pergunta que me pareceu interessante aqui do Duarte. Eu não acredito nada que as novas tecnologias de informação e comunicação funcionem quer para a renovação dos partidos políticos nas suas práticas e no seu interior. Não acredito. Acho que os partidos políticos têm de o fazer, mas de uma ou outra forma. E, portanto, todas essas inovações, como seja partidos offline, que têm confrontos com partidos online, páginas no Facebook, Twitters, todas essas ferramentas, eu não acredito que a regeneração e a revitalização dos partidos políticos passe exatamente por aí. Pelo chamado capital político virtual. Não me quer parecer, temos bons exemplos disso. Por essa Europa fora e até nos Estados Unidos, não me parece que se possa fazer por aí. Eu, sinceramente, talvez me tenha escapado algumas, peço desculpa, mas eram tantas as perguntas. De qualquer forma, vamos continuar todos a discutir isto, cada um para o seu lado, ao longo Exatamente, de muitos espero anos. que pelo menos vos alimente. Obrigado pela participação de todos. Queria agradecer também aos nossos oradores, obviamente também à autora, à professora Conceição Pequito. Agradecer também à Fundação por mais esta oportunidade de discutir o que é que se está a passar no país. E até breve. Haverá mais livros muito em breve, seguramente. Obrigado.